Alerta global. Imagens de satélite mostram a China mobilizando uma grande frota militar perto de Taiwan. China mobiliza porta-aviões e 59 navios de guerra. O mar do sul da China se torna palco de grande demonstração de força militar. O que esse movimento pode significar para Taiwan e a região? Pergunta. Imagens de satélite de 31 de janeiro mostram que a Marinha da China deslocou um porta-aviões e um navio de guarda costeira e 58 embarcações de milícia marítima para a área ao redor da ilha de Peg-Asa. Este deslocamento é particularmente notável devido à importância estratégica da ilha. A ilha de Peg-Asa, também conhecida como Ilha de Tito, não é apenas uma das ilhas-chave no disputado arquipélago de Spratly, mas também um ativo estratégico para qualquer país que tente afirmar seu domínio militar sobre o Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China é uma das rotas comerciais marítimas mais movimentadas do mundo, por onde passa aproximadamente 30% do comércio global. Como a região continua sendo um foco de tensão geopolítica, Peg-Asa desempenha um papel importante como centro militar e logístico, oferecendo vantagens operacionais cruciais. A ilha está situada a cerca de 480 km de Taiwan, 450 km do Vietnã e aproximadamente 500 km da China continental, colocando-a no coração de uma região onde cada movimento é monitorado de perto por potências regionais globais. Diferente da China, que depende das ilhas artificiais, Peg-Asa é uma massa de terra natural com uma pista de pouso de 1,3 km de importância estratégica, o que não só proporciona oportunidades para a aviação militar, mas também oferece uma vantagem para o domínio aéreo marítimo da região. Enquanto a China constrói bases militares em ilhas artificiais como Recife, Michef e o Recife Sub, Peg-Asa sob controle filipino continua em uma posição crítica para conter a hegemonia chinesa no mar do sul da China. Estrategicamente, ela oferece um importante corredor militar para monitorar e proteger rotas comerciais, além de salvaguardar recursos como petróleo e gás natural pertencentes às águas disputadas ao redor das ilhas Spratly. A China reivindica quase a totalidade do arquipélago de Spratly, o que coloca o país em confronto direto com as leis internacionais e as reivindicações territoriais de seus vizinhos. Dessa forma, a ilha de Peg-Asa se tornou uma fortaleza não apenas física, mas também simbólica para as Filipinas, fortalecendo sua posição frente às ambições chinesas. Para Taiwan, que controla a ilha Taiping, o equilíbrio estratégico na região continua sensível, pois Peg-Asa oferece uma plataforma mais convincente para monitorar os avanços militares da China. Como parte da disputa mais ampla do Mar do Sul da China, Peg-Asa é mais que uma ilha isolada, trata-se de um ponto militar e logístico chave que proporciona uma vantagem estratégica a qualquer nação capaz de controlá-la. Diante da crescente influência chinesa das intenções e das intensas reivindicações territoriais, essa ilha continua sendo um dos principais campos de batalha para futuros confrontos geopolíticos na região. A presença de um porta-aviões, um navio de guarda costeira e uma milícia pode ser uma tática para controlar e monitorar essas rotas marítimas críticas, garantir domínio sobre o mar e permitir uma resposta rápida se necessário. A China pode utilizar esses navios para criar uma zona de exclusão ao redor da ilha de Peg-Asa, dificultando as operações de outras nações, especialmente dos Estados Unidos, em caso de conflito. A presença de um porta-aviões, forças de guarda costeira e milícias permite que a China realize missões para dissuadir ameaças ou intrusos dentro de suas reivindicações territoriais. O porta-aviões possibilita a projeção de poder militar e demonstração de força, enquanto a guarda costeira e a milícia podem realizar patrulhas regulares, garantindo uma presença e controle constantes na região. Isso porque pode ser uma forma de exercer controle sobre os recursos pesqueiros e possíveis jazidos de recursos naturais na área. Além disso, do ponto de vista das Filipinas, a presença das forças militares chinesas perto das ilhas de Peg-Asa pode ser uma estratégia para exercer pressão política e militar, forçando o país a desistir de suas reivindicações ou pelo menos a limitar suas atividades militares e civis na região. Isso pode incluir a interferência em projetos de infraestrutura, como mencionado no contexto das melhorias da ilha. Até o momento não há informação específica sobre o propósito exato da grande presença naval chinesa perto da ilha de Peg-Asa. Desde exercícios navais até demonstrações de força ou mesmo uma possível invasão, as possibilidades continuam amplas. Nos últimos anos, a Marinha da China realizou vários exercícios envolvendo uma grande concentração de força em regiões estratégicas semelhantes ao que ocorreu perto da ilha de Peg-Asa. Em 31 de janeiro de 2024, um caso notável aconteceu no verão de 2022, quando a Marinha Chinesa conduziu manobras de grande escala no mar da China Oriental.
Durante esses exercícios realizados em meados de julho de 2022, forças navais chinesas, incluindo porta-aviões, destroyers e navios de apoio, se concentraram perto das ilhas de Senkaku, território disputado por China e Japão. Essa demonstração de força foi interpretada como uma sinalização de capacidade da China de projetar poder e reafirmar suas reivindicações territoriais na região. Outros eventos significativos ocorreram no Mar do Sul da China no final de 2023, especificamente em 15 de novembro, quando a Marinha da China realizou um exercício militar conjunto envolvendo uma frota massiva próximo às ilhas Spratly. A operação incluiu uma combinação de navios de guerra, aeronaves e embarcações de milícia marítima, evidenciando um esforço coordenado para simular e controlar as águas disputadas. O exercício foi particularmente notável por coincidir com o aumento das tensões diplomáticas entre a China e várias nações do sudoeste asiático devido às fronteiras marítimas e disputas por recursos. Essa demonstração de força naval foi vista como uma manobra estratégica para reforçar as reivindicações da China no Mar do Sul da China. No início de 2024, antes do incidente perto da ilha de Peg Asa, houve outra concentração notável de ativos navais chineses perto das ilhas Paracel em 8 de fevereiro. Essa operação envolveu não apenas a Marinha Chinesa, mas também uma quantidade substancial de navios de guerra da quadra costeira da China e embarcações de milícia marítima, criando uma presença formidável destinada a dissuadir qualquer rival de realizar atividades na área. O exercício fazia parte da estratégia contínua da China para normalizar sua presença militar nessas áreas disputadas, desafiando efetivamente o status quo e rejeitando decisões do direito marítimo internacional que anteriormente contrariavam suas amplas reivindicações territoriais. Esses exemplos de acúmulo militar por parte da Marinha Chinesa não são casos isolados, mas sim parte de um padrão mais amplo de assertividades em regiões marítimas, onde a China possui disputas territoriais. Cada exercício possui múltiplos objetivos: testar as capacidades e a prontidão das forças navais chinesas, enviar uma mensagem a rivais regionais sobre a determinação da China, defender suas reivindicações e possivelmente intimidar outras nações para que considerem suas atividades nessas áreas. A comunidade internacional continua acompanhando de perto esse movimento, pois eles têm implicações para a estabilidade regional, a liberdade de navegação e o equilíbrio geopolítico mais amplo na região da Ásia-Pacífico. 3.100 incidentes, entre aspas, militares da China triplicaram violações da ADIZ perto de Taiwan. O aumento das violações da Zona de Identificação de Defesa Aérea, ADIZ, da China perto de Taiwan, aumentando de 972 vezes em 2021 para mais de 3.100 em 2023, sinaliza uma estratégia de pressão, vigilância e possíveis ensaios de invasão. Análise recente destaca os esforços da China para testar a coordenação militar muito domínio entre submarinos, caças e navios de guerra. Notavelmente, o caça furtivo de alta 20 continua ausente, sugerindo que a China pode estar protegendo sua aeronave mais avançada do escrutínio de curta distância. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados mantêm uma forte presença no Pacífico, as incursões agressivas de Pequim sugerem um impulso em direção ao cenário de aquisição, fato consumado. A questão permanece: Taiwan e os Estados Unidos conseguiram impedir um rápido ataque chinês? Pergunta. Aumento de violações da ADIZ na China, o que isso significa para Taiwan? Os militares chineses aumentaram enormemente suas incursões violando a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan a partir de setembro de 2020, mais que triplicando-as de 2021 a 2023. Um desenvolvimento que reflete o interesse de Pequim em pressionar e intimidar Taiwan em uma série de aspectos importantes e amplamente reconhecidos. Certamente, o aumento em larga escala nos voos de violação, que saltou de 972 em 2021 para 3.119 em 2022, pode ser interpretado ao longo das linhas de vários eixos de pensamento, incluindo exercícios de guerra, preparação para invasão, testes potenciais de novas tecnologias e conceitos de operações relacionados, é claro, à realização de ampla vigilância de ativos de superfície submarina de Taiwan e dos Estados Unidos. Um interessante ensaio de pesquisa ainda não publicado chamado Atividade de Voo do Exército da China na Zona de Identificação e Defesa Aérea de Taiwan delineia alguns dos principais parâmetros conceituais e estratégicos que informam o comportamento agressivo e intensificado da China. As incursões da ADIZ ocorrem por vários propósitos, com o objetivo primordial da China de colocar pressão militar sobre Taiwan e seus parceiros internacionais abaixo do limiar do conflito. Em relação a esses crescentes incursões, 3 fatores diferentes: treinamento, operacional e político, já foram brevemente abordados no ensaio escrito por Kenneth Allen, Gerard Brown e Thomas Statuk, publicado em junho de 2023. Kenneth Allen é um ex-adido aéreo assistente em Pequim, atual consultor independente. A pesquisa identifica naturalmente que a sinergia ou sobreposição bem conhecida entre números maiores e mais frequentes de violações de missões ADIZ correspondem a desenvolvimentos politicamente sensíveis, como grandes treinamentos dos Estados Unidos e aliados da região e visitas colaborativas de autoridades dos Estados Unidos ou de outros países pró-Taiwan.
À medida que a confiança do exército da China em suas próprias capacidades cresceu, as incursões na ADIZ permitem que o exército chinês cumprisse uma série de objetivos operacionais também. Esses objetivos operacionais se referem ao envio de aeronaves com o objetivo principal de cumprir um objetivo militar real. Até agora, eles consistiram principalmente em missões como coleta de inteligência, rastreamento de forças navais estrangeiras ou desgaste das forças armadas de Taiwan e teste de tempo de resposta, afirma a PL Active em Taiwan Air Defense Zone. No entanto, a pesquisa também aponta várias descobertas críticas menos reconhecidas de grande relevância para o Pentágono, como a ausência consistente de informações maiores, uma curiosa ausência do J-20 em qualquer uma das surtidas que violaram a ADIZ e a presença de tentativa de esforço de rede multidomínio entre aviões de caça e de submarinos chineses. Jatos de combate, navios de superfície. Os pesquisadores compilaram uma lista detalhada de todas as surtidas, identificando o tipo de aeronave e o número de missões que remontam a vários anos, e uma de suas principais descobertas foi simplesmente a ausência do J-20 em qualquer uma das surtidas que violaram a ADIZ. Certamente, jornais chineses escrevem sobre a maturação, demonstrações e tecnologias do J-20, com seu motor WS-10 construído domesticamente, mas além de algumas missões de treinamento. O J-20 não voou muito perto de áreas onde poderia ser visto de perto. Esse foi o pensamento de um dos pesquisadores, Ken Allen, que sugeriu que talvez o J-20 tenha sido impedido de voar dentro da ADIZ de Taiwan para evitar que fosse visto pelas defesas aéreas, aviões de vigilância ou jatos de caça de Taiwan a curta distância. O J-20 também raramente voa em missões no mar da China Oriental ou do mar da China Meridional. Como uma plataforma furtiva lançada em terra, o J-20 pode ter alcance limitado sem operar com grandes petroleiros não furtivos, embora o jato possa claramente percorrer 100 milhas da China continental até Taiwan. A ausência do J-20 também pode estar relacionada ao escopo de sua missão, já que ele não é necessariamente construído para uma missão de supremacia aérea como o F-22. Em vez disso, é maior com asas duplas e uma fuselagem alongada. Isso levanta questões sobre até que ponto ele poderia manobrar e prevalecer em combates, sugerindo que talvez os chineses possam pretender um papel mais limitado para aeronaves. Pode ser amplamente desconhecido até certo ponto, provavelmente dependeria do alcance, fidelidade de seus sensores, velocidade de processamento de seus computadores de bordo e outros fatores difíceis de determinar. Ao rastrear a frequência e a composição dos voos chineses, os pesquisadores também identificaram vários esforços de networking, nos quais um J-16 envia dados de identificação de alvos para as aeronaves ASW e navios de superfície. Várias missões parecem orientadas para o treinamento do exército chinês, em apoio às iniciativas de Xi Jinping para alcançar um treinamento mais realista com foco em operações conjuntas e prontidão de combate. Algumas incursões lembram treinamento de ataque marítimo, no qual aeronaves ASW identificaram embarcações navais inimigas e retransmitem essas informações para aeronaves de ataque, como o J-16 ou o JH-7. Escreve mensagem em 2021, houve 41 casos em que aeronaves ASW Y-8 voaram ao nome de aeronaves de ataque, embora o J-16S provavelmente sejam adotados no exército da China no futuro como variante J-16H. As aeronaves J-16 atuais são designadas para a Força Aérea Chinesa, tornando esse treinamento de ataque marítimo um esforço conjunto entre os serviços do exército chinês. É claro que os Estados Unidos vêm treinando há anos com forças-tarefa multidomínio no Teatro do Pacífico, nos quais unidades terrestres de superfície aéreas operam preparação de guerra conjunta, sincronizada, integrada, orientada por dados. O esforço bastante transparente e bem documentado da China para roubar especificações de armas militares dos Estados Unidos é bastante conhecido e publicado em muitos relatórios do Congresso do Pentágono. Mas o que pode ser menos conhecido é que a China claramente parece estar tentando triplicar o esforço emergente ao Command and Control do Pentágono. Isso levanta várias questões críticas e potencialmente ainda a serem determinadas, como a extensão real em que o exército da China é capaz de atingir o compartilhamento seguro de alvos multidomínio. Nos últimos anos, os serviços militares dos Estados Unidos têm se destacado com vários esforços e demonstrações demonstrando que, de fato, plataformas aéreas como drones, helicópteros ativos e aviões são capazes de enviar alvos específicos em tempo real para tiros terrestres e de superfície, usando tecnologia de camada de transporte reforçado e interfaces técnicas avançadas para garantir interoperabilidade e processamento de dados habilitados por inteligência artificial. O JAD C2 envolve integração em evolução entre o projeto Convergência do Exército, o projeto Overmatch da Marinha e o esforço de sistema avançado de gerenciamento de batalha da Força Aérea. Cada um desses esforços respectivos está demonstrando a tecnologia, os novos conceitos de operações suficientes para conectar uma rede um grupo de nós de zona de guerra, como grandes plataformas de armas, sistemas não tripulados e vários pontos de comando e controle.
Certamente parece possível que a China tenha tomado conhecimento da descoberta dos pesquisadores de que os exercícios de treinamento chineses incluem especificamente esforços para conectar aviões de caça, submarinos, navios e caça. Em termos de treinamento, o exército da China usa esses voos para melhorar suas capacidades de se tornar uma força militar conjunta mais capaz. Isso, por sua vez, permite que ele tome uma posição mais assertiva nas águas de sua costa, se envolva em sinalização política mais assertiva, conduz uma ampla gama de operações militares na região e se prepara para futuras operações de combate, escreve Ellen Brown e Chatuk. Esses pesquisadores destacam que parece ser uma tendência significativa e preocupante que se intensificou ou aumentou nos últimos anos, o que significa que os jornais chineses descrevem regularmente exercícios de treinamento conjunto, multidomínio do exército da China e da Marinha da China, e realizam em diversas ocasiões diversos exercícios de ataque anfíbio orientados para o ar e a superfície, como aqueles que provavelmente atacarão Taiwan no caso de uma invasão. O documento de defesa japonês de 2022 e o relatório anual da China, do Pentágono, também cita especificamente o esforço claro da China para melhor interligar a força, algo evidenciado pela descoberta da pesquisa. O texto de defesa do Japão identifica especificamente a ameaça que eles chamam de guerra inteligente ou em rede. No entanto, a verdadeira questão não é tanto sobre o esforço observado da China para replicar o progresso dos Estados Unidos no reino da rede conjunta multisserviço, mas o nível de sua integração de segurança e camada de transporte, especificamente os serviços militares dos Estados Unidos, tem inovado com tecnologia que permite interoperabilidade segura da camada de transporte. Operacionalmente, isso significa, por exemplo, que feeds de dados de vídeo, data links específicos assinados por RF de diferentes frequências podem cada vez mais compartilhar informações entre tecnologias de camada de transporte incompatíveis usando protocolo IP como um padrão de texto adaptável e frequentemente sistema gateway habilitados para inteligência artificial que reúne, organiza e analisa a entrada de sensores de diferentes fontes, identificam como elas se informam, especificam, traduzem e transmitem dados integrados de maior relevância operacional. Tecnicamente falando, isso é difícil de fazer e levou anos de pesquisa, experimentação e inovação para que o exército dos Estados Unidos realizasse, mas agora, com sistemas habilitados por inteligência artificial, gateways, interfaces, tecnologia de rede inovadora, os serviços dos Estados Unidos estão rapidamente mostrando capacidade de rede conjunto inovadora. Isso melhora enormemente a eficiência operacional, o tempo sensor atirador, as possibilidades de ataque operacional e novas táticas de maior velocidade, agora informando novos conceitos de manobra de armas combinadas. A questão, como levantada em extensão relevante pelos pesquisadores, é quão eficaz essa rede chinesa. Os J-16S podem realmente enviar sinais de RF criptografados e obter transmissões de link de dados seguros em tempo real entre navios de superfície e plataformas de caça submarinos. A da pergunta: até que ponto as tecnologias de computação e análise geradas pela inteligência artificial chinesa são comparadas ao progresso dos Estados Unidos? Pergunta. A margem de diferença provavelmente reside em grande parte nas respostas a essas perguntas difíceis de responder. O quanto as forças chinesas integradas podem encurtar o tempo do sensor ao atirador de uma maneira que concorra com o progresso dos Estados Unidos. Eles podem estabelecer a segurança necessária e não emitir instantaneamente uma assinatura detectável? Pergunta. Os dados do radar baseado em navios e controle de fogo podem ser integrados com informações de vigilância aérea do J-16S ou mesmo enviados para aviões de caça submarino em busca de embarcações inimigas além do horizonte do radar ou da abertura de assinatura disponível? Pergunta. Os Estados Unidos estão inovando com esse tipo de tecnologia. Uma indicação potencial encontrada na pesquisa é que as violações chinesas da ADIZ raramente ou nunca envolvem um número maior de nós, abrangendo um envelope operacional mais amplo, habilitando uma rede mesh bem sucedida, embora os pesquisadores tenham encontrado uma ocasião em que 34 J-16 violaram a ADIZ. Em uma surtida envolvendo vários esquadrões, as formações da Força Aérea da China eram tipicamente muito pequenas, indicando a possível capacidade de atingir uma rede multidomínio e de multinóide de domínio cruzado em um teatro de combate. Aeronaves de caça normalmente voavam em formação de 2 ou 4 navios, como parte de um esquadrão de voo. O esquadrão de voo do Exército da China tem 5 aeronaves, dos quais uma passa por manutenção diária. 47% de todas as incursões de J-16 em 2021 voaram em formação de 2 navios, enquanto 27% voaram em formação de 4 navios. A maioria das surtidas de caça provavelmente constituíam aeronaves da mesma unidade ou foram organizadas de acordo com o esquadrão de voo. No entanto, a incursão que ocorreu em 4 de outubro de 2021 com 34 J-16S teria envolvido mais de uma unidade de caça, afirma o ensaio. O relatório também discute surtidas por fuselagem e piloto. A chave é que cada J-16 tem 2 assentos, como parte do texto. Allen e Garofalo explicam que o aumento das surtidas não equivale totalmente a um treinamento muito mais amplo de pilotos que pode ser necessário para agrupar para qualquer cenário de guerra.
Embora o número de surtidos do exército da China na diesel de Taiwan em 2021 pareça impressionante, o número de surtidos por piloto é menor. Supondo que cada fuselagem voe o mesmo número de surtidos, significa que cada fuselagem J-16 dentro do alcance da diesel voou apenas 4 surtidos naquele ano. Supondo que cada um dos 216 pilotos J-16, com base em 90 aeronaves, 2 assentos por aeronave, com 1,2 pilotos por assento, consiga voar o mesmo número de surtidos, isso equivale a aproximadamente 3,3 surtidos por piloto em 2021. Se alguns pilotos recebem mais surtidas, isso prejudica o treinamento de outros. Explica o texto. No geral, o que muito disse sugere que a verdadeira natureza da crescente ameaça aérea chinesa pode ser simplesmente muito difícil de determinar com clareza real, pois provavelmente depende de algumas variáveis difíceis de determinar, como as reais capacidades de combate aéreo, sensores e armas do J-20, a verdadeira extensão da capacidade de rede multidomínio do exército da China. No entanto, o que está bem claro é que o exército da China está profundamente imenso no que parece ser esforço para replicar, seguir ou buscar exceder o progresso tecnológico e tático dos Estados Unidos. Além disso, a China está operando com déficit de número e de quinta geração, quando se trata de uma capacidade de competir com os Estados Unidos. A Global Firepower relata que a Força Aérea dos Estados Unidos opera 10 mil aeronaves a mais do que os chineses. O site lista os Estados Unidos como tendo 13.300 em comparação com as 3.284 aeronaves da China no geral. O déficit de aeronaves de caça entre os Estados Unidos e a China, no entanto, é consideravelmente menor. Os Estados Unidos têm 1.914 aeronaves de caça em comparação com as 1.199 da China, números que indicam a ênfase clara da China em aeronave de caça. Ao mesmo tempo, um ponto talvez menos reconhecido, mas extremamente crítico, é a falta chinesa de aeronave de quinta geração lançada por via marítima. Conforme discutido, o J-20 é lançado em terra e possivelmente desafiado a operar sem restrições geográficas, sem assumir riscos massivos associados a aviões tantos vulneráveis. Como parte desse desafio, a China é declarada para operar apenas 4 aviões tanques aéreos. De qualquer maneira, uma grande disparidade em comparação com os 568 aviões tanques dos Estados Unidos. Somado a essa dinâmica, está o fato de que a Marinha dos Estados Unidos agora também tem o MK-25 Stingray, uma aeronave de reabastecimento lançada em porta-aviões capaz de expandir massivamente sua capacidade de projeção de poder marítimo e alcance. Parece que seria importante estabelecer se a China está projetando seu próprio equivalente, ao que não seria surpreendente, dado o hábito bem conhecido e documentado da China de copiar a plataforma de tecnologia dos Estados Unidos. A Força Aérea da China está construindo sua primeira aeronave de quinta geração, lançada por porta-aviões na forma de J-31. No entanto, não está claro o quão longe esta ou quando pode estar operacional em números impactantes. Dado isso, em comparação com os Estados Unidos, os chineses estão operando com enorme déficit de quinta geração no mar, dado que os anfíbios da classe América dos Estados Unidos podem operar pelo menos 13 F-35BS. E o F-35C, lançado por porta-aviões, está chegando em números maiores em termos de capacidade de operação. Isso significa que a Marinha dos Estados Unidos provavelmente seria capaz de atingir a superioridade aérea razoavelmente rápido no oceano, desde que estivesse suficientemente posicionados para a frente. Uma parte talvez igualmente crítica de superioridade aérea marítima da Marinha dos Estados Unidos diz respeito aos aliados dos Estados Unidos. O Japão acaba de fazer uma compra massiva e multibilionária de F-35 de quinta geração, e tanto Singapura quanto a Austrália também opera o F-35S. Enquanto a Austrália está bem distante, o sul do Japão pode estar em qualquer lugar de 500 a 1000 milhas de Taiwan, dependendo de onde os F-35 forem lançados. Isso coloca os ativos japoneses de quinta geração dentro do alcance de operar em partes vitais do Pacífico de importância para Taiwan. Essas variáveis podem explicar por que qualquer ataque chinês a Taiwan provavelmente envolveria mísseis balísticos, operações especiais e anfíbios ou navais comumente. Para que o relatório da China do Pentágono se refere a um fato consumado, ou seja, um esforço chinês para ocupar e anexar Taiwan antes que os Estados Unidos pudessem responder. Tal manobra, caso seja realizada a tempo, buscaria mitigar a enorme superioridade aérea de quinta geração dos Estados Unidos, usando velocidade de surpresa e invadir Taiwan rapidamente, talvez em um momento em que os Estados Unidos e seus aliados estivessem menos posicionados à frente.
A estratégia aqui seria aumentar massivamente os custos associados a qualquer tentativa dos Estados Unidos, aliás, de extrair a China de Taiwan, criando assim uma falha consumada. Finalmente, isso provavelmente seria muito difícil para a China, dado que a vigilância por satélite aéreo e marítimo provavelmente seria capaz de ver uma força anfíbia chinesa em massa, e o Pentágono é bastante vigilante para manter uma presença avançada no Pacífico. Todos esses fatores podem ser de grande relevância para as violações da DISE pela China, já que o número maior de aeronaves do exército da China pode dar à China um impulso inicial em qualquer tipo de ataque aéreo a Taiwan, caso já estejam em posição. Isso pode ser uma grande parte do motivo pela qual os chineses triplicaram seu número de violações da DISE nos últimos anos. Conheça a frota secreta de jatos furtivos de última geração do exército dos Estados Unidos. As recentes revelações de aeronaves furtivas da China geraram debate, mas os Estados Unidos continuam muito à frente em tecnologia de aviação. Enquanto a China testa seu terceiro e quarto jato Stealth, os Estados Unidos têm várias novas plataformas Stealth em voo, incluindo o B-21 Raider, protótipos MiG drone Wingman, como o XK-67A e o MK-25 Stingray. Essas aeronaves apresentam aviônica de última geração, integração de inteligência artificial e capacidade de alcance Stealth inigualáveis. A profunda expertise militar dos Estados Unidos em inovação furtiva, que remonta a 1960, garante sua superioridade aérea contínua, apesar do hype. A China tem um longo caminho a percorrer antes que possa realmente desafiar o domínio americano nos céus. B-21 Raider e Vanguard é muito mais o futuro do domínio aéreo dos Estados Unidos. Em dezembro, a China revelou ao mundo duas aeronaves aéreas furtivas em testes. Imediatamente, a internet começou a agir como se essa revelação significasse que a China havia ultrapassado os Estados Unidos em tecnologia de aviação. Mas apesar da hiperbole generalizada da máquina de conteúdo da internet, essa opinião não tem muita base na realidade. Essas novas aeronaves representam a terceira e quarta aeronaves furtivas que a China já colocou em testes públicos, enquanto a história do desenvolvimento de aeronaves furtivas dos Estados Unidos remonta ao início da década de 1960 com o modelo 853-21 Coatbridge da Boeing. Na verdade, atualmente os Estados Unidos têm mais aeronaves furtivas de diferentes tipos em teste do que a China já utilizou, com algo entre meia dúzia e meia dúzia de plataformas divulgadas publicamente, sem contar aquelas escondidas atrás de linhas de contabilidade confidenciais. Então vamos dar uma olhada em uma lista dos novos jatos furtivos que o Tio Sam começou a voar nos últimos 5 ou 6 anos. O B-21 Raider é um bombardeiro multifuncional furtivo de carga pesada, equipado com o mais avançado conjunto de inteligência, vigilância e reconhecimento, já instalado em uma aeronave de combate, permitindo que esse bombardeiro extremamente furtivo sirva como um dos vários nós centrais em teias de destruição modernas, coordenando os esforços de uma ampla variedade de sensores, plataformas, sistemas de armas aerotransportadas e até mesmo baseados na superfície. Como já abordamos no passado, o F-35 pode ser um quarterback no céu, mas o B-21 pretende ser um coordenador ofensivo. Na verdade, a Força Aérea está se até considerando atribuir ao B-21 algumas partes do papel da superioridade aérea, destacando o amplo conjunto de capacidades que esse bombardeiro traz à tona. Começando com um programa secreto X-Plane que viu mais de $1 bilhão investido no desenvolvimento de 3 protótipos voadores. Pelo menos um desses jatos não estava apenas voando, mas estava estabelecendo recordes de desempenho em 2020. Pelo menos de acordo com os oficiais da Força Aérea Americana, esses aeronaves são a base tanto para o caça Next Generation Air Dominance NGAD da Força Aérea, que está atualmente em espera, quanto para o caça FA-XX da Marinha, que ainda está avançando a todo vapor. Espera-se que esses jatos ofereçam um aumento significativo em capacidade de furtividade, alcance, carga útil e eletrônica em relação aos caças da primeira linha da atualidade, como o F-22 e o F-35. O XK-67A foi originalmente desenvolvido para o programa Off-Board Sensing Station da Força Aérea, mas essa plataforma se tornou a base para a nova série Gambit de drones de combate da General Atomics, que compartilha elementos essenciais como trem de pouso, sistema de controle de voo, para tornar possível colocar em campo uma grande variedade de aeronaves com diferentes características de furtividade e desempenho, a um preço muito mais baixo. Uma nova variante do XK-67A é atualmente uma das
das duas plataformas Increment Onion sendo testadas como uma aeronave de combate colaborativo para voar ao lado de caças avançados como caminhões de mísseis a ar furtivos. O XK-67A fez seu primeiro voo em fevereiro de 2024. Outro jato Stilt competitivo para servir como um drone Wingman de próxima geração. Esta aeronave tem uma envergadura maior que o F-35A e tem um alcance sem reabastecimento de mais de 3.500 milhas. O modelo 437 também serve como um banco de teste para desenvolvimento de baixo custo e alta velocidade com a Northrop Grumman. A Northrop Grumman e sua subsidiária Scaled Composite conduzindo grande parte de seu design e testes iniciais em um ambiente totalmente digital, que provavelmente tem muito a ver com o quão é incrivelmente eficiente em termos de combustível. A aeronave já é o primeiro protótipo do Vanguard, tem um cabine para testes piloto, mas as interações subsequentes incluíram variantes de drones não tripulados. O modelo 437 Vanguard fez seu primeiro voo em agosto de 2024. Kratos XK-58 Valkyrie, outro drone furtivo de custo extremamente baixo, criado para dar suporte a caças tripuladas em combate. O Kratos Valkyrie pode ser lançado de um único ponto por meio de foguete, eliminando a necessidade de pistas longas e bem cuidadas para decolagem. Concebido como recurso quase descartável, o Valkyrie pode transportar bombas de pequeno diâmetro internamente para atingir alvos com um alcance em reabastecimento de mais de 3.500 milhas e custa apenas o preço de um único míssil de cruzeiro Tomahawk para substituir. Atualmente, há variantes de guerra eletrônica desta plataforma também em testes. O Valkyrie fez seu primeiro voo em março de 2019. Fúria Anduril, originalmente concebido como um drone de caça Red AR destinado a simular as características de desempenho de caça adversário de quinta geração em exercício de treinamento. Esta aeronave foi projetada pela Blue Force Technology antes da empresa ser comprada pela Anduril. Desde então, a Anduril deu à aeronave uma infusão significativa de inteligência artificial e sistema de autonomia, tornando uma aeronave de combate completa. Vários bancos de teste para este jovem jato já voaram. A nova versão de caça Wingman deve começar a voar este ano. Boeing MK-25 Stingray, originalmente projetado para servir como um ISR de baixa observação em plataforma de ataque para a Marinha dos Estados Unidos, o programa mudou para, em vez disso, criar o primeiro avião tanto de reabastecimento de drones baseado em porta-aviões do mundo, estendendo o alcance do Super Hornet e F-35CS em arriscar as aeronaves tanto maiores não furtivas dos Estados Unidos, com 51 pés de comprimento e uma envergadura de 75 pés. Esse jato furtivo é maior do que um F-35C e pode entregar 16 mil libras de combustível a centenas de quilômetros do porta-aviões. No futuro, o MK-25 poderá até transportar mísseis antinavio como a AGM-108L Hasms, além de seu modelo de reabastecimento. O MK-25 fez seu primeiro voo em setembro de 2019. Modernização do sistema Iskander permitirá aumentar o alcance do míssil até 1.000 km, revela a revista. A Rússia pode em breve começar a produção de uma nova versão do míssil balístico do sistema tático operacional Iskander com um alcance 2 vezes superior, diz a revista americana militar Washington Magazine. Várias fontes informaram que a Rússia está perto de iniciar a produção em série de uma nova variante do sistema de mísseis balísticos Iskander-M, cuja designação oficial não foi confirmada. É esperado que o novo míssil duplique o seu alcance, detalha o artigo. Destaca-se que, através do aumento do volume de combustível em 15% e do uso de um motor mais eficiente, o míssil será capaz de atingir alvos em até 1.000 km. A revista ressalta também que o alcance do míssil de base Iskander não excede 500 km devido ao Tratado de Forças Nucleares Alcance Intermediário, assinado ainda pela União Soviética e os Estados Unidos. Então, em fevereiro de 2019, os Estados Unidos suspenderam o tratado e em agosto do mesmo ano as partes se retiraram dele. O sistema de mísseis tático Iskander é uma arma guiada de precisão com alcance de até 500 km. Ao giro do míssil pode destruir praticamente qualquer alvo, como postos de comando inimigos, coluna de veículos ou sistema de defesa antiaérea. O sistema de mísseis táticos também tem mísseis balísticos de cruzeiro que, ao se aproximar do alvo, lançam falsas interferências eletrônicas e se tornam praticamente vulneráveis ao sistema de defesa aérea inimigos. Os mísseis de cruzeiro podem se deslocar em altitudes ultra baixas e contornar o terreno. Estarão os poderosos Estados Unidos se transformando no Império Choramingas? Pergunta. Washington parece ter adotado um novo hábito, fazer birra sempre que fica para trás em certas áreas.
Quando é que a grandeza dos Estados Unidos se transformou em choraminguices incessantes? Pergunta. Ontem, 31 de 1 de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou mais uma vez os países do BRIC com imposição de tarifa de 100% se eles ousarem criar uma nova moeda. Apesar do presidente russo Vladimir Putin já ter esclarecido que o assunto da criação de uma moeda unificada do BRICS nem está em cima da mesa. DeepSeek, o mais recente escândalo de tecnologia roubada dos Estados Unidos, entre aspas. Trump declarou nesta terça-feira, 28 de 1 de 2025, que o sucesso do mercado de plataforma chinesa DeepSeek, que fez cair a pique as ações de algumas empresas tecnológicas na bolsa de valores de empresas de alta tecnologia Nasdaq, deve ser um chamado de alerta para nossas indústrias, em que devemos estar totalmente focados em competir e ganhar. Por sua vez, no dia seguinte, o candidato de Trump para o cargo de secretário do Comércio, Howard Lutnick, afirmou imediatamente que o poderoso modelo de inteligência artificial da China foi desenvolvido com base em tecnologia roubada dos Estados Unidos e semicondutores avançados. Armas hipersônicas. A Rússia roubou essa também? Pergunta. Anteriormente, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos alegou sem fornecer quaisquer provas que a Rússia havia roubado projetos de mísseis hipersônicos dos Estados Unidos durante o governo Obama. Ele fez a mesma afirmação em 2020, novamente em 2023. Agora em 2025, Moscou tem consistentemente rejeitado e zombado dessas acusações. China roubou empregos nos Estados Unidos. Trump também tem repetidamente acusado a China de roubar empregos na indústria americana. No entanto, foram as empresas norte-americanas que ansiosamente se precipitaram para a China na década de 1980 após suas reformas econômicas sob Deng Xiaoping. TikTok sempre no centro das atenções de Trump. Essencialmente, com o TikTok eu tenho o direito de vendê-lo ou fechá-lo, declarou o chefe da Casa Branca em 20 de janeiro. Washington tentou repetidamente banir o popular aplicativo de mídia social chinês, o que é usado por pelo menos um terço dos adultos nos Estados Unidos, e pressionar a China para forçar a venda das operações de TikTok nos Estados Unidos. Sabotagem dos gasodutos Nord Stream pode ter sido acordado com a Alemanha, considera o professor. Os Estados Unidos são o país que mais se beneficia da perda de competitividade da economia alemã, que agora é forçada a comprar gás norte-americano, considera o professor alemão Hans Bernhard Wolff. Os principais beneficiários do declínio da competitividade alemã são os Estados Unidos, que não têm de lidar com este aumento dos preços das matérias-primas e da energia, cujos produtos se tornaram mais competitivos do que os bens alemães. O paradoxo é que a Alemanha tem agora de comprar gás demasiado caro e sujo dos Estados Unidos, declarou ele em seu relatório à Universidade dos Sindicatos em São Petersburgo. O professor observou também que a explosão dos gasodutos Nord Stream, corrente do Norte 1 e 2, poderia ter sido acordada com antecedência com o governo alemão, que parece aceitar as decisões dos Estados Unidos, até mesmo as desfavoráveis para a Alemanha. Wolff disse que a redução das importações de energia da Rússia sob sanções ocorreu por iniciativa dos Estados Unidos, para impedir de uma vez por todas que o gás barato da Rússia venha para a Alemanha. Os novos gasodutos Nord Stream, que custam bilhões, foram explodidos quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou isso abertamente. O chanceler alemão Oliver Scholz estava ao seu lado como executor da ordem. Por isso, acho que é provável que o governo alemão tenha acordado com antecedência com a sabotagem dos gasodutos em negociações secretas, disse ele em seu relatório.